né? Então depois eu vou passar o link para que vocês consigam acessar e a gente conversar lá com todos novamente. Acredito, obviamente, que isso já esteja acontecendo pelos grupos de WhatsApp e tudo mais, mas a gente começa às 7 e a partir das 8 vocês têm um tempo nas nossas aulas para fazer o desenvolvimento do projeto, ok? Inclusive hoje já tem aquela primeira entrega lá, né? A entrega da proposta do projeto de vocês. A Isa ela vai abrir um espaço lá na turma dela e o pessoal de pedagogia vai entregar, mas obviamente que valendo para o que for postado lá, né, tanto para vocês aqui quanto para os alunos de pedagogia, ok? E daí nas aulas de sexta a gente começa a partir das 8, justamente porque a gente vai ter sempre bastante exercício para trabalhar em cima, ok? Então é o seguinte, pessoal, da última aula lá, nós tínhamos fechado aquele exercício do anagrama, né? Trabalhando com o vetor. E na sequência, então, eu mostrei para vocês como é que a gente utiliza matrizes, né, ou vetores de mais dimensões dentro de uma aplicação, né, no caso aqui a gente está utilizando C, mas obviamente que funciona de uma forma muito parecida para qualquer linguagem, né, de programação que a gente utilize ali. Vetores e matrizes sempre estarão presentes, pessoal, enquanto a gente estiver ali desenvolvendo. E aí o exercício que eu tinha proposto para vocês é que vocês começassem a desenvolver o jogo da velha. Então, esse é mais um exercício, pessoal, que a gente vai demorar um tempinho a mais, não é um exercício tão simples como os outros, porque existe uma lógica um pouco mais apurada que a gente tem que aplicar ali em cima. Justamente porque agora que a gente já tem um conteúdo, né, uma ideia um pouco mais abrangente sobre programação, a gente não vai ficar fazendo exercícios em C não, né, utilizando só condicional, ou só laço de repetição, ou só vetores, ou só matrizes, né? Dificilmente a gente tem alguma coisa na aplicação que utiliza só isso. Então a gente vai ter exercícios que serão um pouco mais complexos para que a gente vá criando cada vez mais a ideia ali da estrutura e de lógica de programação. Pergunta quem já começou a desenvolver o nosso jogo da velha? Como é que está aí o andamento disso? Por onde começamos? Né? Como que vocês começaram lá? Deixa eu só abrir aqui a nossa workspace. Aqui, né? Alguém já começou a desenvolver o jogo da velha lá? Como é que tá? Ou ainda não? Espera aí que eu abri errado. Ele está abrindo Open File. Open Folder. Deixa eu só abrir ali para a gente criar já o arquivo. Ó, já fez? Já está pronto, Jorge? Completo? Aí sim, hein? Vamos criar aqui só para a gente começar então, pessoal, o exercício. Eu vou criar aqui um arquivo chamado velha.c, que é o exercício que a gente vai começar a trabalhar hoje. Então vamos lá, pessoal. A ideia para que a gente consiga resolver esse exercício, né, é que obviamente a gente trabalhe com uma matriz, porque o jogo da velha ele né, uma matriz ali onde a gente vai ter uma matriz 3x3. Né? Num primeiro momento, pessoal, o que a gente precisa, na verdade, é o quê? Né? Ficar alternando entre os jogadores. Né? Então vamos partir do princípio que por mais que seja uma aplicação onde só esteja a gente aqui jogando, a gente vai fazer para o jogador 1 e o jogador 2, por mais que a gente preencha as informações, tanto para o jogador 1 quanto para o jogador 2, depois, inclusive, a gente pode fazer uma inteligência artificial, ali, alguma coisinha relacionada a isso, para que a nossa aplicação consiga jogar
junto com nós, ao invés da gente preencher os valores para o jogador 2. Então é o seguinte, vamos criar aqui, ó, os includes, vamos criar a estrutura padrão ali do nosso arquivo em C. E vamos, pessoal, assim como a gente fez ali para o anagrama, vamos comentar aqui quais são, né? E isso eu já disse para vocês algumas vezes, isso que é o importante, né, agora neste momento, é conseguir entender, né, e identificar quais são os passos que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga chegar num objetivo final, que nesse caso aqui é o nosso jogo da velha. Então o Neto ali desenvolveu, utilizando um for, né, vários laços de repetição, que bem provavelmente seja o for. Vamos ver se serão os mais adequados, se dá para a gente fazer de alguma outra forma, e ver se, obviamente, isso vai funcionar. Então, o que acontece, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que fazer para essa aplicação é alternar entre o jogador 1 e o jogador 2. Então a gente vai partir do princípio que quando for a vez do jogador 1, ele vai marcar o X. Quando for a vez do jogador 2, ele vai marcar a bolinha. Ou tanto faz qual é o caractere que vocês queiram colocar ali, contanto que a gente saiba que jogador 1 é X, né, e que jogador 2 é bolinha ou qualquer outro caractere. Então a gente vai criar um laço de repetição, pessoal. E aí a gente pode fazer com for, a gente pode fazer com faça, pode fazer com enquanto, mas vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Que é o seguinte, o que eu poderia, por exemplo, criar aqui na nossa aplicação para controlar a vez do jogador? Quem consegue me dizer aí o que a gente poderia, né, qual a estrutura que a gente poderia criar aqui para saber que numa determinada rodada é o jogador 1 e numa determinada jogada é o jogador 2? O que a gente poderia colocar ali? Um if que alterna entre 0 e 1, beleza. A gente pode ter um if que alterna entre 0 e 1, ou 1 e 2, né? Ou qualquer outro valor que a gente defina isso, ok? Mas então vamos lá, a gente vai precisar então, vamos determinar, vamos pensar aqui nos passos que serão necessários de uma variável para controlar a vez do jogador, ok? Então a gente vai precisar de uma variável para colocar, para determinar a vez do jogador. Essa variável que vai controlar a vez do jogador, tanto faz qual é o tipo dessa variável, pessoal, contanto que você saiba que um determinado valor é para o jogador 1 e o determinado valor é para o jogador 2. Então vamos aqui na sequência, ó. Vamos criar um laço de repetição. Laço de repetição para alternar as jogadas. E aí um primeiro exercício que a gente vai fazer, pessoal, é o que? A partir do momento que o jogador 1 jogar, a gente tem que mudar para o jogador 2. Então, façam o seguinte, apresentem ali na tela, né, a partir deste laço de repetição e desta verificação, quem é o jogador que tem que jogar. Depois a gente pensa o que vai ser necessário a gente fazer quando for o jogador 1 e quando for o jogador 2, ok? Então vamos criar primeiro um laço de repetição, né? E esse laço de repetição, simplesmente ele tem que ficar, pessoal, alternando entre o jogador 1 e entre o jogador 2. Então a gente teria aqui, ó, por exemplo, um faça, né? Depois a gente define aqui a condição, já pensamos nessa condição,
E dentro desse faça, a única coisa que eu quero que, né, para a gente testar ali, é o seguinte, que seja impresso ali na tela, se é o jogador 1, jogador 1 ou jogador 2. Mas obviamente que não essa mensagem aqui, né? Se for a vez do jogador 1, marca, né, imprime na tela o jogador 1. Se for a vez do jogador 2, imprime na tela o jogador 2. A pergunta é, este laço de repetição, obviamente que eu vou precisar de uma condição para ele, né? Porque qualquer laço de repetição é executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. Qual é a condição que a gente pode colocar para esse laço de repetição para a gente começar a nossa aplicação? Não que isso, né, que essa condição ela vá ficar aqui até o final. Depois a gente pode ir modificando e vendo o que a gente pode melhorar e adaptar. Mas qual é a condição que a gente poderia colocar ali para ficar alternando entre um e outro? Um contador de jogadas. Então a gente poderia ter uma variável do contador de jogadas. Beleza, aí já é uma ideia onde a gente já está começando a entender bem o funcionamento da aplicação. Então a gente vai, esse laço de repetição ele vai ser executado enquanto a gente tiver jogadas para fazer, ok? No caso, o máximo de jogadas que a gente pode fazer é o que? 9. Por quê? Porque nós temos ali uma matriz 3x3, nós temos 9 espaços, e esse é o máximo de jogadas que a gente pode executar, né, num jogo da velha. Mas, então façam com esse contador de 9 jogadas, beleza? Mas daí já vamos pensar numa seguinte questão. Um jogo da velha, ele só acaba quando as 9 jogadas acontecem ou não? Esse é o único ponto de parada? Não. Então, para começar, dá para a gente começar, né, a entender a funcionalidade e desenvolver o jogo enquanto não chegar nessas 9 jogadas, mas o jogo não acaba necessariamente com 9 jogadas, né? Então ele pode acabar antes, ele pode acabar quando obviamente um jogador ganhar. Mas obviamente que daí para o jogador ganhar a gente tem que ir lá para frente, desenvolver várias questões para que a gente consiga fazer esta verificação. Então para começar façam o seguinte, dá para a gente criar um contador para controlar a quantidade de jogadas e dá para a gente criar uma variável para controlar qual é o jogador. Quando for o jogador 1, imprime jogador 1, quando for o jogador 2, imprime jogador 2. Ao chegar ao final das 9 jogadas, para a aplicação por ali. Ah, precisa ler alguma coisa? Por enquanto não. Então vamos só alternar, ele vai imprimir bem rápido ali na tela, né? Ó, jogador 1, depois jogador 2, jogador 1, jogador 2, e é isso que é para fazer. Depois que a gente fizer isso, aí a gente pensa o que vai ser necessário fazer quando estiver na jogada do jogador 1 e estiver na jogada do jogador 2, ok? Então para começar, pessoal, vamos começar bem simples, né? Fazendo pouca coisa para daí a gente ir implementando e melhorando esse jogo a partir de cada passo que a gente vai criando, beleza? Então vou deixar ali, ó, pessoal, uns 5 minutinhos, talvez 10, no máximo isso. Então só imprimam jogador 1 e jogador 2, e se quiserem já imprimir na tela a quantidade de jogadas, também pode imprimir ali, para vocês saberem quantas jogadas aconteceram, beleza? 5 minutinhos e a gente já faz isso junto. Não, pessoal, eu tava só lembrando se o sleep funcionava aqui em C, se era essa a função que eu quero mostrar aqui para vocês também. Mas não tava falando nada. Mas muito obrigado pelo aviso, porque a gente às vezes acaba esquecendo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos criar esse laço de repetição e vamos imprimir ali as mensagens. Então olha lá, vou comentar aqui que eu tinha só comentado. Já vou explicar o que é esse sleep ali para vocês. E aí a questão né? Então,
Deixa eu tirar isso daqui aqui. Então vamos criar aqui as variáveis. Eu vou ter aqui, ó, pessoal, uma variável inteira chamada jogador, ok? E teremos uma outra variável chamada jogadas, ok? A pergunta é, jogador e jogadas, obviamente variáveis diferentes, tem que começar, pessoal, com qual valor? Quem me diz? Com quanto que jogador tem que começar e jogadas tem que começar? Pessoal, quando é o jogador, né, que nem eu disse, tanto faz, né, mas como é jogador 1 e 2, né, eu vou partir, para não confundir depois, porque daí o jogador, se a gente começa com 0, o jogador 2 vai ser o valor 1, talvez às vezes confunda, né? Então eu vou fazer o jogador começar no 1, ok? Então jogador vai ter o valor 1, beleza? E jogadas pode começar então na jogada 0. Ou, né, existe jogada 0, quando o cara jogar já não vai ser a primeira, então tem que também ver com qual valor você quer começar, porque se começar na 0, pessoal, né, se tiver a jogada 0, vai até a 8. Então, para não confundir de repente também, dá para a gente começar as jogadas em 1. O cara joga, a gente aumenta. O cara joga, a gente aumenta e assim por diante. Então, se vai começar em 1, né, vai ter do 1 ao 9, a gente vai ter que pensar nessa condição aqui. Né? Mas a primeira grande questão é, vamos verificar qual é o jogador. Então, o que a gente pode fazer? Um C, ou poderia utilizar um switch case também, sem problema nenhum. Jogador for igual a 1, vamos imprimir uma mensagem aqui, ó. Printf, jogador 1, 2 pontos, podemos colocar ali, né? Ponto e vírgula. Se não for o 1, vai ser o jogador 2. Opa. Printf. Jogador 2. Beleza. Verificamos, né? Se for 1, imprime ali o jogador 1. Se for o 2, imprime o jogador 2. Vamos limpar aqui o nosso sistema ao iniciar a nossa aplicação, né? Então vamos dar aqui em cima um system CLS, só para limpar ali. Então limpa tudo aquilo que a gente tem no console. Ok. Chegamos ali e verificamos. Se for o jogador 1, printa na tela. Se for o jogador, printa na tela o jogador 2. Né? Se não for 1, vai ser 2. Perfeito. Enquanto o quê? Né? Então, qual é a condição que a gente vai colocar aqui? Enquanto jogadas, que vai ser por enquanto a variável que vai controlar isso daqui, for igual, né? For menor igual ao quê? O que a gente coloca ali agora? Enquanto menor ou igual a 9, né? Então, se vai começar em 1, né? Tem a 1, a 2, a 3 até a 9, né? Ou menor do que 10. Então, enquanto menor igual a 9, ele vai fazer isso daqui. Ok? Aí, pessoal, aquele sleep que eu estava testando ali, ele serve para fazer com que a sua aplicação literalmente durma. Ela vai parar, pessoal, por uma determinada quantidade, só para a gente ver ali um pouquinho melhor o que vai acontecer. Então, toda vez que ele passar por esse laço de repetição e chegar nesta determinada linha aqui, que é o sleep, eu vou fazer com que ele durma por meio segundo. Esse cara trabalha em segundos, ok? Então, o valor que você coloca aqui é em segundos, certo? Então, eu vou fazer com que ele durma ali por meio segundo e depois ele continua a executar. A aplicação simplesmente trava aqui, ok? Ela para por aquele determinado tempo e depois continua
executando. Beleza. Olhando para isso daqui, se a gente executar, vai dar certo ou já não vai dar mais ou menos o que a gente espera aqui? O que está faltando aqui então, Biguli? Falta o contador. Então a gente tem que toda vez que jogar incrementar este contador, beleza? Então vamos pegar ali a nossa variável das jogadas e vamos incrementar. E vejam, né, que eu estou incrementando independente de jogador, porque a jogada obviamente sempre vai aumentar. Então não precisa colocar dentro do if ou colocar dentro do else, né? Porque senão eu teria que colocar nos dois lugares. Então, como é uma ação que vai acontecer independente de jogador, nós vamos aumentar a jogada aqui. Beleza? Legal. O que é interessante aqui, né? Vou colocar só um /n aqui. Só para pular a linha, vamos colocar um /n aqui também. É interessante, pessoal, a gente imprimir também aqui, né, a quantidade de jogadas, né, ou qual é a jogada, para a gente saber qual, né, é o número da jogada. Então vou imprimir aqui, ó, a nossa variável de jogadas, mas isso é só mais uma informação, né? Vou colocar um /n aqui. Na verdade eu vou imprimir ela no começo, né? Então vamos colocar ela aqui no começo, ó. Quando entra, imprime qual é a jogada, depois printa qual é o jogador, ok? Beleza, incrementemos a jogada, imprimimos qual é o número da jogada e ainda falta uma questão, né? Falta uma questão que é o que, né, pessoal? Quando eu entrar aqui no jogador 1, eu tenho que mudar o valor da minha variável para 2. Porque vejam o seguinte, está em 1, né? Vai entrar no meu loja de repetição, vai imprimir a jogada 1, valor das jogadas, vai perguntar se jogador é igual a 1, é igual a 1, e vai imprimir na tela jogador 1. Beleza, não passa pelo else, né? Dorme meio segundo, incrementa, vai para a jogada 2. 2 é menor ou igual a 9? É. Ele volta para cá, imprime a jogada 2, mas quem que a gente não mudou aqui? Não mudou o jogador. Então é muito importante que a gente alterne o jogador, né, depois que ele realizar a jogada dele. Então quando o pessoal passar pela impressão, né, e depois a gente vai daí montar toda a lógica aqui, passar pela impressão ali do jogador 1, o que eu faço? O jogador recebe 2. Ok? Então o jogador recebe 2, ó, exatamente ali, né, o que o Alan colocou. Inclusive ele está colocando a impressão ali em cima, né, também pode ser a impressão ali em cima, tanto faz. A forma que vocês quiserem fazer. Deixa eu colocar o dois /n's aqui. Eu vou colocar somente um embaixo. Daí ele fica junto, né, à jogada. Mas o importante, pessoal, é sempre trocar o jogador, né? Jogou o 1, depois muda para o 2, depois quando é o 2, muda para o 1, porque daí a gente consegue ver, né, os dois jogadores, teoricamente, no que a gente está fazendo aqui, jogando. Ok? Então vamos testar lá agora, ó, e ver o resultado disso daqui. Ele executou rápido, né? Meio segundo foi, talvez tenha sido rápido. Mas veja lá, ó, jogada 1, opa, ó, jogada 1, jogador 1, né? Depois jogada 2, jogador 2, depois jogada 3, jogador 1, jogada 4, jogador 2, jogada 5, fomos para o 1, depois a 6 para o 2, então ele foi alternando até que a gente conseguiu realizar então todas as 9 jogadas. Ok? Então, temos todas as 9 jogadas ali, pessoal, sendo realizadas. Ok? Beleza. Alternou ali para nós. A princípio está funcionando. Dá para a gente aumentar aqui, né?
Vamos executar ali de novo. Aumentei ali para 1 segundo. Ó, jogador 1, depois o 2, depois o 1, 2. E a princípio ele está fazendo o que a gente espera. Se está dando erro de compilação, tá com erro na sintaxe. Veja se não está faltando uma chave, se não está faltando ali um ponto e vírgula, alguma coisa nesse sentido. O Sleep tem alguma biblioteca? Não, cara, o Sleep na verdade, eu sempre usei com biblioteca, eu tenho que até lembrar qual é a biblioteca, mas ele... eu esqueci de colocar, mas ele é para funcionar sem. Eu já lembro qual que é a biblioteca, vocês já incluem ali. Pode ser por causa do compilador, alguma coisa assim, mas eu já vejo qual é a biblioteca. Mas o Sleep, a princípio, não precisaria. Ok? Mas eu já lembro ali qual é a biblioteca, já dou uma olhadinha. Agora vamos pensar nos próximos passos, né? Daí já deixo mais um tempinho ali para vocês fazerem. A questão é, quando for o jogador 1, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer com que a minha aplicação, né, faça ali? O que o cara tem que inserir o jogador 1? Quem sabe me dizer? Mas a questão é, o caractere não é sempre X? O caractere vai ser sempre X ou vai ser sempre bolinha? O que a gente precisa agora, quando for jogador 1 ou quando for jogador 2, é pedir, pessoal, qual é a posição que esse cara quer jogar. Ok? Então a gente tem todas as posições ali e a gente tem que pedir qual é a posição que o cara tem que jogar. A questão é, como é que a gente vai pedir essa posição para esse cara? O que ele tem que dar de informação para nós? O que a gente tem que pedir para que ele insira ali? Aí, pessoal, dá para a gente fazer duas formas. Dá para a gente fazer como o Marco falou, né? Dá para a gente fazer ali como o Marco falou e pedir o número da posição. E aí nós, internamente, definiríamos, por exemplo... Vou aumentar aqui, né? Meu senhor. Vamos definir que, sei lá, aqui é a nossa matriz, que aqui é a posição 1, aqui é a 2, aqui é a 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Então, poderia pedir a posição? Poderia. Só que a gente está partindo do princípio que se for 1, é lá na primeira posição, se for 2 na segunda, se for 3 ali e tudo mais. Só que, pessoal, quando for 1, por exemplo, em qual posição do meu vetor eu tenho que inserir, por exemplo, o X ou a bolinha? Quando, por exemplo, se o cara digitar 1, qual é a posição que eu tenho que preencher lá na minha matriz? Só 1, 0? 0, 0, pessoal. Na posição 0, 0. Então a posição sempre começa em 0, 0, 1 e 2. Né? Então aqui são as posições. Vou marcar aqui de uma outra cor. E aí, se a gente trabalhar dessa forma, o cara falar o 1, eu tenho que colocar onde? 0, 0. Se colocar o 2, tem que ser o quê? É linha, coluna. Toma cuidado, ó. Linha, coluna. Ó, 0, 1. Se for o 3, né, posição 3, 0, 2. Ok? Mas eu também posso pedir para o cara, pessoal, colocar as duas posições. Ah, fala qual é a linha. Linha 0. Qual é a coluna? Coluna 0. Ok? Tanto faz. Ok? Tanto faz, pessoal. Tanto faz se você vai pedir por uma sequência numérica, onde depois você consiga preencher isso, ou se você vai pedir as duas posições. Ok? Vai pedir a posição da linha e vai pedir a posição da coluna. Tanto faz. Se você pedir a posição da linha e coluna,
já fica mais fácil de marcar, ok? Já fica mais fácil, porque daí você pega os dois valores e fala, ó, vai na matriz nessa linha e nessa coluna. Se você pedir pelo número, o que vai precisar? Vai precisar de um if. Se for 1, vai lá em tal posição. Se for 2, vai em tal posição. Se for 3, vai em tal posição. Mas, pessoal, tanto faz. Tanto faz a forma que você conseguir marcar isso. Se vai ser por esse valor sequencial numérico aí, do 1 ao 9, ou se você vai pedir esses dois caras aqui. O importante agora, então, o próximo passo, é pedir qual é a posição e marcar esta posição, pessoal, na matriz. Fez isso? Então vamos lá, vamos anotar os próximos passos aqui, né? Então aqui nós vamos pedir qual é a posição da jogada, né? A posição que será marcada. Então a gente precisa agora pedir qual é a posição que será marcada, ok? Eu não lembro se eu não lembro se era essa biblioteca, mas depois eu dou uma olhada. Mas se funcionou, beleza. E depois que a gente pedir qual é a posição para ver se está funcionando, não, se deu certo, fechou. Eu de cabeça eu não lembro mesmo, mas faz tempo que eu não utilizava o Sleep aqui em C. E depois, pessoal, que você marcou essa posição, qual que é o próximo passo? Marquei a posição, consegui marcar lá um X, consegui marcar uma bolinha. Mas toda vez que o cara jogar, o que eu tenho que fazer? Vamos dizer ali, ó, chegou. Depois vocês podem inclusive tirar o sleep, né? O sleep era só para a gente visualizar mais fácil aqui, ok? Então, por exemplo, jogada 1, jogador 1. O jogador 1 colocou qual é a posição. O que eu tenho que fazer? O que o Neto disse ali para nós. A gente tem que imprimir o tabuleiro, né? Imprimir o jogo, porque senão isso fica na memória e a pessoa não consegue ver. Então, o que a gente precisa fazer é imprimir a informação na tela. Então vamos o tabuleiro, né? Então vamos, opa, não é aqui. Próximo passo é imprimir o tabuleiro no console a cada jogada. Jogou, imprime, jogou, imprime, jogou, imprime, jogou, imprime e assim por diante. E aí, pessoal, quando nós conseguirmos preencher o tabuleiro, né? Marquei lá na matriz, imprimi ele na tela, o Alan está dizendo ali para nós que a partir da jogada 5, a gente tem que verificar se terminou. Essa é uma condição. Podemos verificar a partir da etapa 5. Dá para fazer o tabuleiro separado e chamar ele em cada jogada? Dá, Igor. Como a gente não viu função ainda e a gente vai ver na próxima aula, o que vai facilitar depois bastante, não vou dizer para que já usem funções para, por exemplo, chamar um imprime tabuleiro. Mas se você já entende dessa questão, pode fazer sem problema nenhum. Na próxima aula a gente vai começar a parte de funções, o que vai ficar muito melhor de entender aqui, pessoal, a nossa aplicação, porque ela vai ficar mais modularizada, vai ficar mais fácil de entender, ok? Mas, obviamente, que é possível criar sem nenhuma função, beleza? Então, vamos lá, a gente tem que imprimir ele ali, se conseguimos, né, preencher e conseguimos imprimir, daí o Alan falou que a partir da jogada 5 a gente tem que verificar se o jogo terminou. Mas a questão é, e se um jogador tentar marcar em cima de uma posição que já tem? O que acontece? Quem me diz? E aí, Alan, a tua aplicação tá verificando se pode marcar em cima da jogada? Maravilha! Então, essa é uma questão que a gente tem que verificar também. Só que aí, pessoal, aí vocês vão ver que basicamente tanto faz o que a gente vai fazer antes, né? A partir do momento que a gente conseguir preencher as informações e mostrar essas informações na tela,
Se na nossa aplicação a gente não prevê essa questão de, né, o cara marcar ali alguma outra, marcar numa posição que já existe, ele vai sobrescrever, vai fazer isso, né? Porque é isso que uma variável, né, e um espaço dentro de um vetor, dentro de uma matriz, é como se fosse uma variável. Se ele recebeu um outro valor, aquele antigo já era, né? Mas aí a gente pode tratar essa questão depois. Quando a gente desenvolve uma aplicação, a gente começa desenvolvendo ela pelo que a gente chama de caminho feliz. Pergunta é, o que vocês acham que é o caminho feliz de uma aplicação? É o que geralmente nunca acontece. Exatamente. É o que acontece quando dá tudo certo. Quando que isso acontece? Jamais, né? Mas, pessoal, para a gente testar, ver se funcionou, pô, ganhou um jogador, ganhou outro, dá para a gente partir do seguinte princípio, que não vai ser jogado em uma determinada posição que já existe, senão vai bugar toda a nossa aplicação e pode ser que, inclusive, ela nem termine, não apresente resultado e tudo mais. Então, para chegar lá, vamos partir do princípio que o cara conseguiu marcar na posição, que nós imprimimos o tabuleiro ali na tela, né? Se quiser colocar as bordinhas ali, os traços, pode colocar. Se não quiser, só imprime os números ali, né? Que nem a gente viu na aula passada ali para imprimir uma matriz que dá para entender também que aquilo é um jogo da velha. Não se preocupem com essa questão, ok? Perfumaria a gente pensa depois. Então, o que a gente tem que fazer agora? Marcar numa determinada posição, imprimir o tabuleiro na tela. E aí, se a gente conseguiu fazer isso, depois a gente tem que verificar se o jogo terminou, né? Se o jogo acabou. Como o Alan disse lá em cima, o jogo ele só pode acabar a partir da quinta rodada. Dá para a gente implementar uma verificação se já é uma quinta rodada e daí verificar, ou, como é uma questão simples, verificar a cada jogada. Ah, mesmo na primeira? Talvez mesmo na primeira, ok? Depois, vejam que a gente pode implementando coisas, pessoal, que vão enriquecendo a nossa aplicação. Por enquanto, vamos pensar no caminho feliz. Então, preenche X ou bolinha, imprime o tabuleiro na tela, vocês já vão ficar bem felizes, né? Vocês já vão ver que vai ficar bem legal isso, que o negócio vai acontecendo, vai tomando forma. E se vocês conseguirem depois, na sequência, verificar se o jogo fechou, pessoal, aí vocês já estão com boa parte do exercício implementado. A pergunta é, quais as possibilidades aonde o jogo termina? Porque assim, ele pode terminar de diversas maneiras. Mas vamos já pensar então e deixar... Desculpa. Deixar anotado quais as possibilidades que a gente tem para o jogo terminar. Quando um jogador ganha ou empate, beleza, né? Mas basicamente, pessoal, para um jogo da velha terminar, e vocês vão ver que parece simples essa questão, né? De quando um jogador ganha ou empata. Como é que eu verifico um empate? Aí a questão é, como é que eu verifico um empate? Como é que vocês conseguem me dizer isso? Se deu empate ou não? Estão entendendo a coisa? Que verificar um ganhador é simples. Mas tem que verificar todas as colunas, tem que verificar todas as linhas e tem que verificar as duas diagonais, né? Aí um jogador vai ter ganho. E obviamente quando toda aquela coluna for daquele determinado caractere, X ou bolinha. Então ali o jogador ganhou, sendo ele 1, sendo ele 2, o jogador ganhou, né? Exatamente, pessoal. Se, vamos ver o que o Marco colocou ali, chegar no limite e nenhuma das opções acima forem iguais, né? Na verdade, é isso, mas do jeito que o Neto colocou ali, né? Se nenhum jogador ganhou e as jogadas acabaram, aí a gente sabe que deu empate, né? Porque verificar todas as possibilidades de empate, eu não sei nem quantas são, né? O layout que fica o jogo, né? O layout que fica o tabuleiro ali. Então, obviamente que não faz
sentido a gente verificar o empate por uma determinada, por exemplo, vamos colocar um velho aqui, né? Vamos fazer dar um velho aqui. Aqui, depois o X, depois bolinha, aqui tem X. Quando a gente quer fazer o velho, é difícil. Aqui tem que vir bolinha. Aqui tem que vir o que? Vamos colocar um X aqui, aqui tem que ser bolinha. X e bolinha. Deu velho aqui? Deu, né? Deu. Ninguém ganhou? Ninguém ganhou na diagonal. Ninguém ganhou. Aqui deu velha. Deu velha, né? Deu velha. Só que daí vejam lá. Isso daqui é um layout que deu velha. Você pesquisou ali, Felipe, quais as possibilidades do tabuleiro? É isso? Então vamos verificar isso daí, né? Já que são somente 362.880 possibilidades, tá fácil de verificar. Então, pessoal, é exatamente nessa questão que eu queria chegar. Nós não verificamos o empate pelo layout do tabuleiro, ok? Nós verificamos exatamente o que foi escrito ali em cima. Se ninguém ganhou, né? Porque depois a gente vai ter uma variável para verificar se alguém ganhou ou não, né? Fazer uma verificação. Então, se ninguém ganhou e chegamos no limite de jogadas, deu empate. Ok? É assim que a gente verifica. Mas, pessoal, isso já é mais para frente, né? Então, os próximos passos já vai ser bem interessante se conseguirem fazer isso daqui. Pede qual é a posição, marca lá na matriz, e imprime o tabuleiro na tela. E depois começa devagar, depois verifica, monta as possibilidades de verificar a vitória do jogador 1. Então, testa lá todas as possibilidades onde o jogador 1 ganha. Se você conseguiu mostrar que o jogador 1 ganhou com todas as 8 possibilidades, porque são 8 possibilidades, né? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 6, né? Mais 2 diagonais, 8. Então são 8 possibilidades para ganhar o jogador 1 e 8 possibilidades para ganhar o jogador 2. Depois a gente pode melhorar isso daqui também, dá para a gente fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. Mas não se preocupem em, num primeiro momento, verificar se essa posição é igual a X, se essa é igual a X e se essa é igual a X. Depois um outro if para essa, depois para essa, e depois para essa, e depois para cá. Ok? Porque assim você consegue resolver, né, e ter um resultado. Se é o melhor jeito, não precisa se preocupar agora, depois a gente pensa nisso. Depois que verificou todas as possibilidades do jogador 1, verifica a vitória do jogador 2. Né? Se mostrou o jogador 1 com todas as possibilidades, mostrou com o jogador 2 com todas as possibilidades, depois tenta mostrar o empate. Hoje está difícil de escrever, que tá complicado. Verificar a vitória, aqui é o empate, né? Verificar o empate, ok? Daí verifica se deu empate, legal? E por último, não que não dê para a gente melhorar ou implementar mais coisas, mas para a gente deixar ele, né, 100% funcional, verificar se a posição está preenchida, ok? Então é basicamente esses passos que a gente precisa fazer ali, pessoal. Vai bem devagar, vai bem passo a passo, ok? Não precisa ter pressa, faz na ordem que a gente está colocando ali, que vocês vão ver que resolvendo um, resolvendo o outro, vocês conseguem criar esses caras. Então quando eu digo, pessoal, da habilidade de um programador entender todo o problema para conseguir construir uma solução, é disso daqui que eu estou falando, ó. De entender todos os passos que ele precisa, né, para conseguir construir toda aquela solução. Claro que isso, pessoal, não se aprende lendo código, isso se aprende apenas desenvolvendo, né, criando o hábito de criar os algoritmos, de resolver, de ir atrás, e aí a gente vai criando um hábito de preciso fazer tal coisa, já sei mais ou menos todos os passos que eu preciso seguir, ok? Certo, meus queridos? Não é impossível, dá para fazer para a próxima aula, vamos tentar fazer para a próxima aula, porque daí a próxima aula a gente vai implementar isso daqui juntos,
e já vai entrar na parte de funções, porque vocês vão ver que, sinceramente, e quem já entender de funções e métodos, e se quiserem pesquisar e tentar já trabalhar com isso, vocês vão ver que fica muito mais fácil, esse código vai ficar muito mais fácil de entender a partir do momento que a gente trabalhar com métodos e funções. Porque ele vai ficar extenso, ele vai ficar grande, daí daqui a pouco a gente não sabe o que está fazendo ali, o que está fazendo aqui, e os métodos e as funções permitem com que a gente modularize o nosso código em pequenos pedaços. Ter códigos, pessoal, com muitas linhas é muito ruim, ok? Então, quando a gente modulariza, fica mais fácil de entender. Beleza, meus queridos? Dúvidas aí? Alguém tem alguma coisa para apontar aqui com relação a isso? Que lembrou de mais algum passo que faltou aqui a gente conversar? Se não, eu vou pegar aqui o link, vou ver com a Isa se já está disponível lá. Olha lá, o do Jorge deu 216 linhas. O que acontece? Não que com funções talvez diminua a quantidade de linhas, o que geralmente acontece, diminui a quantidade de linhas, ok? Mas por mais que tenham grandes pedaços de código, a gente consegue ir numa determinada função específica e ver o que ela faz. Como, por exemplo, quem que tinha falado ali em cima? Deixa eu voltar aqui. Alguém... eu não lembro quem tinha falado, depois, se quiser se manifestar ali, né? Perguntou, professor, mas não dá para fazer a impressão do tabuleiro separada e chamar só essa função? Dá. Porque daí você chama a função, por exemplo, imprime tabuleiro, e ele vai executar essa impressão desse tabuleiro. Mas a impressão, o for, toda essa questão não vai estar aqui dentro deste código principal. Ela vai estar aqui embaixo, numa determinada função, por exemplo, lá, void chamada imprime tabuleiro, né? E aí a gente tem uma função aqui, e aqui a gente vai chamar o código que imprime o tabuleiro, vai desenvolver o código que imprime o tabuleiro. Quando eu precisar imprimir o tabuleiro, o que eu faço? Chamo essa função no código aqui onde eu preciso, então fica mais fácil de enxergar. Mas isso é assunto para outra aula, ok? Assunto para semana que vem, não, para sexta-feira, a gente já começa a trabalhar isso. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só verificar aqui com a Isa se... ela acabou de me mandar aqui mensagem, mandou uns 5 minutos atrás, que vai demorar uns 15 minutinhos. Então, vamos entrar ali por volta de 8h20. Quem quiser, pessoal, então aproveitar esse tempo para ir desenvolvendo e quiser tirar dúvida aqui comigo sem problema, pode aproveitar. Quem quiser fazer um intervalinho também, eu já vou, pessoal, deixar aqui no Discord para vocês. Ixi, vou ter que abrir aqui o WhatsApp. O link da sala para a gente entrar lá. Basicamente não tem matéria, não vai ter matéria lá, pessoal, não vai... A Isa só vai falar lá que hoje é o dia da entrega, né, da primeira parcial, vai disponibilizar o link para vocês e vai deixar o tempo disponível para vocês tirarem dúvida, trabalhar e tudo mais. Então, de repente, se inclusive vocês quiserem depois sair e trabalhar individualmente em cada grupo, né, pelo WhatsApp, pelo Discord, não sei se vocês criaram também, sem problema nenhum. É só para a gente ter este tempo durante a sala, né, durante a aula, para também fazer o projeto final, ok? E a pergunta saiu aí a proposta do projeto final? Ideias boas, mirabolantes, vamos até a NASA, como é que tá o negócio aí? Já viraram os engenheiros da NASA? Eu vou parar aqui a gravação, pessoal, então, da aula, porque daí na sequência a gente não vai precisar, né?